No domingo, a Venezuela realizou um referendo perguntando aos eleitores se eles aprovavam ou não a ideia de incorporar o disputado território de Essequibo, uma área que representa cerca de 70% da vizinha Guiana. De acordo com autoridades da Venezuela, mais de 95% dos cidadãos aprovaram a ideia. Então a grande questão agora é se a Venezuela tomará ou não uma ação militar para reivindicar o terreno e suas vastas reservas de petróleo. A Venezuela está localizada no extremo norte da América do Sul, sendo banhada pelo Mar do Caribe ao norte. O país ainda compartilha fronteiras com a Colômbia, Brasil e Guiana. Em geral é um país pacífico, mantendo relações amistosas com a maioria de seus vizinhos, exceto pela Guiana, com a qual tem uma disputa territorial de longa data. Cerca de 70% da Guiana é considerada território venezuelano, especialmente a parte oeste, conhecida como Essequibo, alvo de reivindicações venezuelanas desde o século XIX. Essa área de aproximadamente 160 mil km² abriga cerca de 125 mil dos 800 mil habitantes, é rica em ouro e outros recursos naturais. E recentemente esse plebiscito reacendeu as reivindicações sobre o terreno da Guiana, elevando a possibilidade de uma disputa territorial e até mesmo um conflito armado na América do Sul. Mas e agora? Qual será o próximo passo da Venezuela? Os interesses por trás dessa disputa territorial estão diretamente ligados a recursos naturais, mais especificamente o petróleo. A Guiana recentemente emergiu como um importante produtor de petróleo, e seu crescimento na produção já está impactando a oferta global desse recurso. Desde 2019, poucos países tiveram um crescimento tão expressivo quanto a Guiana, que elevou seu PIB per capita cerca de 62%. Com metas ambiciosas, planeja alcançar a produção diária de 1,2 milhão de barris até 2028, representando 1,1% da oferta mundial de petróleo. Esse cenário se deve ao espaço de 200 milhas náuticas da sua costa para exploração. As primeiras descobertas de petróleo foram feitas em 2015 pela ExxonMobil, impulsionando uma disputa sobre a região de Essequibo. O litoral guianense registrou mais de 11 bilhões de barris, fortalecendo a reivindicação venezuelana sobre Essequibo, após a Guiana leiloar 14 blocos exploratórios de gás e petróleo. Em contraste, dados mais recentes da Organização de Países Exportadores de Petróleo revelaram que a produção diária de petróleo venezuelano foi apenas de 527 mil barris em 2021. Diante da ausência de receitas petrolíferas e da falta de diretrizes econômicas futuras, o governo declarou o fim da era do petróleo como a sua nova política econômica. E se você quiser entender melhor sobre a economia venezuelana e como ela se tornou tão pobre, temos um documentário completo aqui no canal. Agora voltando, a Venezuela, apesar das crises econômicas enfrentadas, tem a sua economia profundamente vinculada ao petróleo, superando qualquer outra nação em reservas desse recurso. No entanto, parece que o país não está satisfeito em parar por aí, já que a Venezuela considerou o leilão ilegal, argumentando que as áreas com disputa de fronteira estavam sendo ofertadas. Segundo a Venezuela, a Guiana não tem soberania sobre essas regiões marítimas e qualquer exploração seria uma violação de direito internacional. A controvérsia persiste, com a Venezuela afirmando que qualquer atividade de exploração nessa área é uma afronta aos acordos internacionais e à soberania venezuelana. Mas essas disputas territoriais iniciaram no século XIX, quando as fronteiras entre colônias espanholas e britânicas na América do Sul estavam em fase de definição. Em 1814, os holandeses transferiram as colônias de Demerara, Berbice e Essequibo para o controle britânico, em troca de outras colônias e territórios. Essa transação levou os britânicos a consolidarem várias colônias em uma única entidade conhecida como Guiana Britânica. Posteriormente, Londres designou o naturalista Robert Schomburgk para realizar expedições na região a fim de delimitar a sua fronteira a oeste da sua colônia sul-americana. E foi assim que surgiu a linha de Schomburgk, em 1835, demarcando a foz do rio Orinoco, a fronteira entre Guiana Britânica e a Venezuela, especialmente na região de Essequibo. Contudo, a Venezuela não aceitou os limites estabelecidos, contestando a demarcação feita por Schomburgk. Alegavam que na região de Essequibo fazia parte do seu território e reivindicavam todos os territórios britânicos, incluindo o rio Essequibo, que atravessava a Guiana de norte a sul. Essa discordância entre fronteiras iniciou uma batalha diplomática entre a Venezuela e o Reino Unido, que foi amplamente agravada após a descoberta de grandes jazidas de ouro na área. Em decorrência disso, a fronteira entre Guiana Inglesa e a Venezuela sofreu duas alterações significativas. Em 1840, a linha de Schomburgk foi modificada,
e a Inglaterra incorporou cerca de 141 mil km² de território que antes pertenciam à Venezuela. E em 1887, a linha foi estendida novamente, de forma unilateral pelos ingleses. Essa mudança levaram aos primeiros rompimentos das relações diplomáticas entre Venezuela e Inglaterra naquela época. Apesar disso, a Guiana mantém a sua soberania sobre a área de Essequibo, baseada em acordos coloniais e em um documento de 1899. Esse documento foi emitido pelo tribunal composto pelos representantes dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Império Russo, Alemanha, Suécia e França, concedendo a maior parte da região disputada à Guiana Britânica. Contudo, a Venezuela não concordou plenamente com essa decisão, alegando que foi injusta e não representava adequadamente os seus interesses. Atualmente, a localização geográfica da Guiana, na costa norte da América do Sul, favorece as suas exportações e o comércio internacional de petróleo. Apesar de ser um país pequeno, a Guiana possui uma posição estratégica com uma costa no Oceano Atlântico e a proximidade com a América do Norte, permitindo exportações favoráveis para os Estados Unidos, Canadá e grandes consumidores de petróleo. A Guiana também pode utilizar outras rotas alternativas, como o Canal do Panamá, para exportar para a América do Norte e a Ásia, especialmente para o Extremo Oriente, incluindo o Japão, China e as Coreias. Por esse motivo, empresas petrolíferas como a Chevron estão ativamente envolvidas na corrida para explorar a Guiana, como evidenciado pela maior aquisição de todos os tempos. Um investimento de 53 bilhões de dólares será realizado na costa da Guiana até 2023. A vantagem da Guiana está em ser considerada uma das últimas fronteiras para a exploração de petróleo, tornando-se uma oportunidade lucrativa para as empresas e países interessados nessa exploração. Por esses motivos, os interesses da Venezuela e Guiana em Essequibo são bastante evidentes. Mas e agora? Qual será o próximo passo da Venezuela? Desde o início da discussão sobre a situação sobre Essequibo, Maduro escalou cada vez mais essa tensão, dando a entender que essa conquista seria feita por meios militares, deixando a Guiana e seus aliados em alerta máximo. O Brasil também não ficou parado e reforçou a segurança enviando tropas e veículos blindados ao norte de Roraima, para evitar uma possível invasão pelo seu território brasileiro, já que Essequibo se trata de um território de mata densa. Mas nos últimos dias, Maduro vem mostrando uma postura totalmente contrária e amigável, deixando claro que quer fazer negociações com a Guiana. Mas quais foram os possíveis motivos para essa mudança repentina no comportamento de Maduro? A primeira grande hipótese é o medo. A Venezuela tem uma interferência externa de outros países, como os Estados Unidos, que são parceiros militares da Guiana desde 2022, Reino Unido e também a França. Para a Venezuela, seria muito ruim ver os Estados Unidos instalando mais bases militares perto do seu território, podendo culminar até mesmo numa derrubada de poder. Maduro chegou até mesmo a divulgar um comunicado à comunidade internacional, onde fala que não quer intervenção de estrangeiros na América do Sul. E isso pode ter sido ocasionado pelos Estados Unidos após os seus exercícios militares na Guiana. A segunda hipótese seria a questão eleitoral. Em um período pré-eleitoral, o tema de Essequibo mexe muito com todo o país, podendo melhorar a imagem de Maduro, já que ele estaria lutando pelo país, causando um sentimento de união no povo. Mas e você? Acha que a Venezuela vai invadir a Guiana? Deixa aqui nos comentários. Será que Portugal pode se tornar a próxima superpotência mundial? E por que o Uruguai está se tornando o país mais rico da América Latina? Clica aí que eu te vejo lá. Ah, e não se esqueça de se inscrever, viu? Até a próxima!